Olá pessoal, aqui é o professor Nivaldo Trindade, bem-vindo ao nosso canal e é o quarto episódio e último da série Revolução Russa. No episódio de hoje vamos abordar a Guerra Civil Russa e a queda da família Romanov, a criação da União Soviética, a nova política econômica, a NEP, e a ascensão de Stalin ao poder. Vamos começar? Então vamos lá. Após a chegada do Lenin ao poder, ele adotou algumas medidas como confiscar grandes propriedades de terra da igreja, dos grandes proprietários de terra e distribuir aos camponeses. E também estatizou empresas e bancos, além de estabelecer igualdade de gênero entre homens e mulheres. E também ele, cumprindo uma das suas grandes promessas, retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Essas medidas desagradaram a elite russa, que, sustentada pelas potências capitalistas, tentaram devolver o poder ao czar. E dessa forma, iniciou-se a Guerra Civil Russa, que de um lado tinha os vermelhos, que eram os comunistas liderados por figuras importantes como Lenin e Trotsky, enquanto os brancos eram formados por monarquistas capitalistas antirrevolucionários que queriam botar fim à Revolução Russa. A guerra teve início logo após a Revolução de Outubro e durou aproximadamente 3 anos. O Exército Vermelho, que era liderado ali por Trotsky, apoiado por camponeses e proletários urbanos, tinha o controle das principais indústrias e de parte central do país. O Exército Branco representava uma coalizão heterogênea de monarquistas, liberais, conservadores e nacionalistas. Receberam apoio externo de países como Reino Unido, França, Japão e também dos Estados Unidos. Essa intervenção estrangeira no conflito era uma tentativa de derrubar o regime comunista, com medo de que a revolução se espalhasse por seus próprios países. No entanto, essa intervenção estrangeira foi em grande parte ineficaz. Em alguns casos até gerou um ressentimento anti-branco entre os russos. A família Romanov, que após a abdicação do czar Nicolau II foi presa e mantida em cativeiro pelos bolcheviques, foram executados em 1918. Esse acontecimento teve um impacto significativo na dinâmica política daquela época. A Guerra Civil teve consequências devastadoras para a população russa, como, por exemplo, fome, epidemias e violências, resultando em milhões e milhões de mortos. Cidades inteiras foram destruídas e a economia entrou em colapso e a infraestrutura foi severamente danificada. Apesar da oposição interna e externa, os bolcheviques emergiram vitoriosos da Guerra Civil Russa. A liderança forte e a coesão ideológica do Exército Vermelho, sob liderança de Leon Trotsky, foram fatores cruciais para a vitória dos vermelhos. Como a Guerra Civil e a derrota dos brancos, com o final da Guerra Civil e a derrota dos brancos, os comunistas consolidaram-se o seu poder e criaram a União Soviética. Esse novo Estado socialista foi formado em 1922, reunindo diversas repúblicas sobre um único governo central. A União Soviética tinha como objetivo principal estabelecer uma sociedade baseada nos princípios do comunismo. Para enfrentar os desafios imediatos após a Guerra Civil, o governo soviético implantou a nova política econômica, também conhecida aí como NEP. Então, essa política permitiu uma flexibilização econômica
reintroduzindo elementos de mercado e dando autonomia aos camponeses e pequenos comerciantes. A NEP trouxe estabilidade e possibilitou a recuperação gradual do país. Esse passo atrás acabou resultando na volta da desigualdade social, com o crescimento de uma classe burocrática privilegiada e o fortalecimento de um descontentamento dos comunistas mais radicais. Com a morte de Lenin em 1924, vítima de um tumor no cérebro, iniciou-se uma disputa pelo poder entre Trotsky, que defendia a internacionalização da revolução, ou seja, expandia a revolução para outros países com o propósito de libertar a classe trabalhadora da opressão capitalista, e do outro lado nós tínhamos o Stalin, que defendia a consolidação da revolução primeiro na União Soviética, ou seja, a ideia da revolução em um único país. Stalin, usando de forma ardilosa informações falsas, vinculou a sua imagem à do líder morto Lenin e acusou Trotsky de traição. Esse foi obrigado a fugir da obsessão e da perseguição de Stalin, indo parar no México, onde mais tarde, em 1952, foi morto por assassinos enviados por Stalin. A ascensão de Stalin ao poder marcou uma mudança significativa na direção política da União Soviética. Stalin implantou um regime autoritário, centralizado, caracterizado pela ditadura stalinista. Sob seu governo, houve uma intensificação do controle estatal, repressão política e uma série de políticas econômicas e sociais que transformaram radicalmente a União Soviética. O Stalin perseguiu severamente os seus inimigos políticos. Bom, assim chegamos ao final de mais uma aula sobre Revolução Russa. Responda aí as atividades de fixação no seu caderno e espero que vocês tenham compreendido a importância desse evento e o impacto duradouro que ele teve na história mundial. E no próximo episódio nós vamos abordar a crise do capitalismo e a emergência, né, o surgimento dos regimes totalitários.